eles colocaram algumas metas lá. Eu falei assim, tá, como é que a gente vai medir esse resultado? Porque às vezes não é um número, né? Às vezes é uma entrega, às vezes é, né? Mas como é que você sabe que isso é um sucesso ou não um sucesso daquela meta? Eventos de 3 dias, e não é de pequeno, 12 né? horas. Mas eu acho que esse é um ponto Entendeu? importante. Esse é um ponto importante que você está dizendo também, que o trabalho... O trabalho edifica, né, cara? É verdade. Ah lá, vai somando aí, vai somando. Mas é verdade, cara. Olha só. Com algumas perguntas chaves, anônimo, né? Para dar a nota é anônimo. Anônimo. A gente faz lá com frequência. E engraçado, cara, que a nossa nota foi tão alta que o pessoal lá fez uma auditoria para ver. Por isso, até demorou para sair o resultado. Porque eles acharam que tinha sido uma fraude, porque a nossa nota tinha sido boa. E está começando mais um episódio do podcast 2 Centavos. Aqui a gente dá nossos 2 centavos, nossas opiniões sobre diversos assuntos de marketing digital, negócios digitais e agências de marketing. Eu sou o Gui Cardoso e temos aqui convidados especiais. Uma convidada muito especial. Então, aqui ao meu lado é o Rodrigo Bintz, está em todos os episódios aí. Nosso querido senador. Senador Bintz. Priscila Pimenta. Prazer. Pela primeira vez uma mulher nesse podcast, tá faltando uma mulher nesse podcast. Primeira e única, gente, é só eu e trazer acabou. um pouco de maturidade. Pra trazer um pouco de maturidade nesse programa. É verdade. Nosso podcast também. Nosso podcast quinta série. Os bastidores tem. Os bastidores temos. Os bastidores tem. Mas na frente das câmeras tá faltando. Priscila Pimenta é sócia do grupo IGD, né? Ignição Digital. E também COO. Já você vai explicar o que é um COO. E também, Rui Guimarães, sócio aí da Ready to Go. Isso aí, tamo junto aí. Vamos pra cima. Já esteve em outros episódios aí também. Tema de hoje. O tema de hoje vai ser sobre liderança. Qual que é um título específico? Como liderar uma equipe no trabalho, como ser um bom líder. Então a gente vai falar sobre isso. Pri, primeiro, o que é um COO? O que é uma COO? O que faz isso? Eu tenho a minha versão, já que a gente trabalhou junto, né? A gente tá falando de liderança, já me liderou. Vai falar bem de mim, por favor. Não é aquelas... COO, a Pri, era quem tocava a porra toda. É assim que eu resumiria um COO. Mas como que você resume de uma maneira mais madura eu acho que o diretor de operações, né, que é mais conhecido como CEO, ele é responsável por tocar toda a operação. A estratégia vem do CEO, o CEO pega aquilo e faz com que as coisas funcionem. Hoje, lá dentro da Ignição, o Érico gosta de me chamar como diretora de resultados. Boa. Então, eu acho que para ele é um pouco mais sério, assim, né, em relação a isso. Ele espera que toda a estratégia que ele cria, né, as ideias que ele tem, que eu pegue aquilo e torne aquilo em um resultado real. Palpável, execute, né? Colocar na prática. Aquilo. Então, hoje, dentro da Ignição, eu sou o CEO, mas se você olhar no meu Instagram, vai estar lá, diretora de resultados da Ignição Digital. Fica mais chique, hein? Porque faz sentido. Como o Érico se refere a mim mesmo, até para outras pessoas. Mas, Inclusive, até puxando o gancho, eu acho super interessante isso, que eu tenho muita discussão com o Leandro a respeito desse assunto, né? Porque o que a gente percebia antigamente era que muitos colaboradores, eles executavam a tarefa, mas eles não se preocupavam com o resultado, com o objetivo do que era pedido. Então, hoje, o que a gente faz para, inclusive, treinar como líder, né, com o papel de líder? Eu sempre gosto de explicar muito bem o nosso modelo de negócio, com o que a gente trabalha, explico qual é o resultado que a gente quer e qual é a importância dessa pessoa na execução dessa tarefa, porque ela se vê mais parte do projeto. E ela acaba entregando isso. Então, eu vou dar um exemplo prático que às vezes acontecia. A gente vai fazer uma reunião de copy e às vezes vai escrever a copy para um e-mail. Aí o Leandro vai lá e pergunta qual o objetivo desse e-mail. Às vezes a pessoa não sabia responder qual era o objetivo do e-mail. Então, o que a Pri falou faz total sentido. E eu entendo a cabeça do Érico, porque não é só executar a tarefa. É executar de uma forma que ela vá trazer o resultado, de fato, para o projeto que você quer. Ou que seja captação de lead, ou vendas, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Ou visibilidade, enfim. Mas é importante ter essa cabeça voltada para o resultado mesmo. Tem uma frase que resume bem o que é você acabar fazendo uma coisa direito, mas não ter o resultado. Que é a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. É verdade. Então, essa é boa. Não dá para a cirurgia ser um sucesso e o paciente ter morrido. O paciente tem que sobreviver. Então, acho que essa mentalidade é bem importante, né? Hoje vocês lideram quantas pessoas aí estão abaixo de vocês aí na empresa? Assim, a empresa ela tem um tamanho de 154 pessoas, 154 pessoas. Eu tinha, abaixo de mim diretamente, eram
12 pessoas. E a gente sabe isso, que no modelo ideal de liderança, 12 pessoas é um número muito grande para você estar ligado diretamente. E eu estava até falando sobre isso outro dia. Recentemente, deve ter o quê? Uns 3 meses, a gente criou... Era Priscila e uma linha de coordenadores. Né? Tem uns 3 meses que a gente criou uma linha entre a Priscila e os coordenadores, que é a linha dos gerentes. Então, é recente porque a gente não acreditava ainda que a gente tinha pessoas maduras o suficiente para ocupar essa posição. Por quê? Porque o coordenador, né, se você jogar no Google e perguntar o que um coordenador faz, ele pega aquela tarefa e cria a operação dela. Então, é muito ali no braçal, na execução. Né? A linha de gerência são pessoas que conseguem pensar um pouco estratégico, elas conseguem olhar para aquilo que a gente está conversando e falar assim, cara, e se a gente seguir esse caminho? Ele já é uma pessoa que vai poder dar mais ideias. Pensar, né? Vai pensar um pouco mais. E então, recentemente, a gente subiu 5 pessoas para essa gerência, juntou algumas coordenações, então agora embaixo de algumas gerências tem até 2 ou 3 coordenações, né? E aí a gente tem essa nova organização para fazer com que essas pessoas tenham uma capacidade maior de entregar esses resultados e participar das ideias e das estratégias que a gente tem. Agora, você falou de número ideal de liderados, né, diretos. Tem uma teoria que diz que são 7, 8, né? Mas que mais que isso seria... O que você acha? Você acha que é um número... Eu acho que é real, porque a minha vida era um inferno. Cara, realmente, você liderar com qualidade, número grande, é difícil, né? Imagina. Assim... Era engraçado que existia uma reclamação da minha parte em relação a isso, que eu não conseguia falar com todo mundo, e tinha uma reclamação da parte deles. Assim, pô, Pri, eu preciso fazer uma reunião com você e eu não consigo, a gente não tem horário, e eu ficava me sentindo assim, poxa, eu não estou dando conta. É ruim para os 2 lados, né? Mas na verdade é porque não funciona. Não vai... Você trabalha num limite ali. Eu estava nessa situação, tinha 5 ou 6 anos que eu estava com essa quantidade de liderados abaixo de mim, assim. E era muito complicado. Até a operação rodar da melhor forma, porque às vezes parava uma coisa em mim, porque a Priscila não está conseguindo... Você acaba virando um gargalo dentro da operação, né? Eu, só contribuindo também, eu acho que faz total sentido ter de 6 ou 8 pessoas. Essa é a teoria do Jeff Bezos, que ele diz que o ideal é que você tenha um tamanho de equipe onde 2 pizzas consigam alimentar numa reunião aquela equipe. Depende das pessoas. Se tiver na equipe ruim também, seria, eu acho que 2 pizzas para 2. Mas é super interessante. O que ele diz na teoria dele, faz total sentido no mundo real, é que quanto maior o número de ligações, mais a comunicação se perde e gera ruído. Então, eu adoto isso muito dentro da empresa, respondendo também a pergunta junto do Geek, quantas pessoas a gente gerencia? Cerca de 100 pessoas. E eu acho que um grande avanço que a gente fez na nossa empresa, do crescimento ali de 20 para 100, foi justamente criar novas lideranças. Justamente porque você acaba tirando um pouco o peso das suas costas e distribuindo essa responsabilidade com outras pessoas. E isso é super positivo para mim, é super positivo para as pessoas, porque primeiro você dá mais oportunidade de crescimento para essa pessoa e ela quer fazer mais parte do projeto, ela acaba entregando mais, e todas as vezes que eu fiz isso, encontrei pessoas para liderarem áreas aqui dentro da empresa, eu confiei nessas pessoas, eu sempre me surpreendi. Porque você, como líder, às vezes você fica na dúvida. Positivamente ou negativamente? Positivamente, porque às vezes você fica na dúvida e você fala assim, cara, só eu consigo fazer isso. Mas, na verdade, você começa a perceber que as pessoas fazem tão bem quanto você ou até melhor. Então, a gente começou... hoje a gente tem um time de 100 pessoas, né? Mas aí a gente começou no início. Eu vou falar um pouco do histórico, que eu acho que é importante para a pessoa que está começando e para a pessoa que está mais avançada, né? Uma pessoa que está começando, ela quase não tem funcionário, mas vamos colocar aqui uma estrutura que ela está chegando ali de 10 a 15 pessoas. Já é interessante ela ter um gestor de projeto para poder ajudar ela a tocar o time dela. E, logicamente, vou dar um exemplo no nosso. Tinha eu, o Leandro e o Vitor na parte estratégica, uma gestora de projeto e um time que era um time tradicional, não era um time ágil abaixo. Depois que a gente foi crescendo o número de pessoas, assim, uma vaga que foi importante foi um gestor de RH para ajudar a contratar mais pessoas de uma maneira mais qualificada, porque se você também traz pessoas ruins, péssimo. E aí tem uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte, que é até do Steve Jobs essa frase. Eu podia ter falado que era minha, né? Mas eu vou falar que é dele mesmo. Que contrate as pessoas certas para os lugares certos, que elas te digam o que fazer e não o contrário. Mas isso, inclusive, vai depender muito do momento. Porque se você estiver no momento inicial da empresa, você não vai conseguir pagar essa pessoa muito boa. Sim. Então, você tem que estar disposto a
ter um profissional menos qualificado no início, à medida que você for avançando, trazer pessoas melhores e sêniores. E aí a gente foi dessa uma gestora e aumentando o time, contratou RH e foi contratando mais pessoas. Daqui a pouco, aí eu vou já para o time que a gente tem hoje atualmente, para dar uma resumida aqui. Hoje, como é que é o nosso organograma? Tem eu, o Leandro e o Vitor na parte do topo do organograma. Eu sou mais responsável pela parte de tráfego da empresa, mas sou o CEO da empresa, mas eu tenho essa atividade core porque ela está correlacionada diretamente à receita da empresa. O Leandro a parte de copy, o Vitor na parte de tecnologia. Abaixo da gente tem a CEO, que é a pessoa de operações. Que no caso é a Giovana hoje. A casa é a Giovana, e ela tem esse papel de entender todas as áreas da empresa, mas ela não precisa executar tudo, mas ela sabe o que é feito, o que precisa ser feito, e ela acompanha esse processo. Abaixo da Giovana, hoje a gente tem um cargo novo que a gente não definiu o nome, mas eu vou falar agora, que é gestora de estratégia, que aí é a Clara. Abaixo da Clara, a gente tem outras 2 gestoras de projeto, que é a Gabi e a Camila, e a gente tem algumas áreas divididas em squads multidisciplinares, ou seja, profissionais diferentes em cada squad desse. Squad. São times pequenos ali. São times pequenos de até 6 a 8 pessoas, onde eu tenho uma gestora de projeto e eu tenho uma missão bem clara do que essa pessoa precisa executar. Que é diferente do que a gente fazia no passado. No passado eu tinha uma área, por exemplo, específica, e eu ia tocar um projeto. Aí o que acontecia? Eles não tinham missão clara, porque eles estavam tocando vários projetos em simultâneo. Quando eu tenho um squad, ele só faz, por exemplo, o produto do VTSD. E ele sabe exatamente quais são os que a gente chama de QR, são os resultados-chave que eles precisam alcançar ali. A direção fica muito mais clara, né? Fica muito mais clara. E aí por que eu disse essa parte no organograma? Que eu quis exemplificar. Quando você tem essa subdivisão de pessoas em escadinha, entre aspas, você acaba descentralizando. E aí tem uma frase muito legal também. A forma mais fácil de você ter poder é você descentralizar o poder. Então você ter pessoas... Essa frase aí é sua? Não é minha, mas não sei de quem é. Mas eu acho que ela faz todo sentido. Depois que a gente começou a descentralizar mais, a gente começou a crescer com mais qualidade de vida, inclusive, para todo mundo. Descentralizar? Seria dar mais autonomia? Dar mais autonomia. Pessoas, tomar a decisão. Que é aquele negócio que eu falei. Às vezes eu não tinha certeza se a pessoa ia conseguir executar, mas ela sempre me surpreendeu. Mas aí vem aquela questão que você falou de contratar uma pessoa mais júnior ou mais sênior, porque assim, você não vai contratar um júnior esperando que ela entregue tão bem quanto você. Boa, né? E isso daí é até uma questão que a gente está passando lá na nossa empresa, que a gente contratou alguns júniores e a gente ficou um pouco decepcionado. Por quê? Acho que foi, talvez, enfim, a gente não planejou tão bem, mas esse júnior depende muito da gente, porque a gente tem que dar muita direção, ele demanda muito da gente. Sim. Isso, para uma empresa que está crescendo, é muito ruim. Porque você, cara, que nem a Pri falou, a empresa está crescendo, você tem um monte de coisa para resolver, e se o júnior depende de você acaba sendo um gargalo. Quer dizer, então o júnior não aprende, você não consegue ensinar. Então a gente está agora num movimento de trazer pessoas um pouquinho melhores, né, mais pleno, sênior, para não depender tanto da gente, né? Mas tem uma coisa interessante nisso que você falou, assim, lá pelo menos na IGD, é um pouco diferente o nosso organograma, e eu faço muitas consultorias até sobre gestão, sobre organograma, e assim, o nosso organograma lá na IGD é um pouco mais tradicional. A gente tem squad só para quando a gente tem um projeto que é muito importante ou ele é muito específico. Então, tipo, uma coisa que a gente não faz normalmente. Então, vamos montar um squad para a gente priorizar esse projeto. Então, por exemplo, a venda... Ano passado, a gente fez um squad para a venda de ingressos do Mundo Paralelo, porque a gente viu que a venda de ingressos não está indo tão bem. Então, tipo, a gente vai precisar focar nesse projeto. Tipo, era perpétuo. A gente não sabia fazer perpétuo. Temporário. E são pessoas que estão em outros times, né? Não, mas é porque que eles multidisciplinar ali. Tá. Porque a gente entendia, por exemplo, que a gente faz lançamento, eles fazem perpétuo, né? A gente não sabia fazer perpétuo. Então, a gente vai ter que alocar pessoas para elas aprenderem e vender ingresso todo dia. Então, foi Venda ingresso todo dia. Venda ingresso. E aí, a gente se saiu super bem, né? Tanto que a gente vendeu, ano passado, 13 mil ingressos, né? Pro evento presencial. E para esse ano, no meio do ano agora, foram quase 15, eu acho, pro virtual. Então, a gente, com esse squad, hoje esse squad não existe mais, a gente usou ele para aprendizado. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar de uma coisa que o Bintz falou sobre júnior, né? Lá na IGD, o que a gente entende? Que até a pessoa que ela entra, que ela é contratada como sênior, quando ela entra, ela é júnior. Ela tem uma linha de aprendizado ali, né? Isso. A gente tem um tempo de espera, né? Então, por exemplo, se a gente contratou uma pessoa que ela falou que é sênior, então a pessoa que é sênior, a gente espera que em 3 meses ela consiga entender tudo e consiga desempenhar, com independência, papel, né? com mais independência.
Se o cara é júnior, eu falei, cara, esse cara aqui eu vou ter que ter paciência com ele. Ele não vai me entregar nada em 3 meses. Ele não vai performar. Então, se você escolheu ter esse júnior, você vai ter que caminhar do lado dele mesmo. Perfeito. Então, lá na EGD, por exemplo, a gente tem o buddy, né? Que é o amigo do cara. Sim. Então, toda pessoa nova que entra... É como se fosse o padrinho dele ali enquanto exatamente. ele tá E aí, durante um período, ele acompanha essa pessoa até pra gente ver, ele é um júnior mesmo, ele é um pleno mesmo, ele é um sênior mesmo. Então, a pessoa que tá do lado dela ali diariamente que vai falar com a gente, olha, vocês contrataram o cara falando que era sênior, mas ele não é sênior, porque ele não tá fazendo no mínimo, ele não tá... É raro, mas acontece muito. Né? Acontece. Então, até porque, né, Pri, os nossos negócios, eles não são tradicionais, né? Então, assim... Tem uma carreira definida que o cara já vem preparado, muitas vezes, né? Tem algumas funções que sim, né? Então, por exemplo, RH, financeiro, você entende que são cargos mais comuns no mercado. Né? Mas um cara que mexe com lançamento, que mexe com tráfego, que mexe com os caras. Por mais que o cara fale que sabe fazer tráfego, quando ele entra, o seu produto é uma coisa, o seu nicho é uma coisa, o jeito que ele tem que... o público, o jeito que você tem que fazer, a idade das pessoas para quem você anuncia é diferente. A estratégia é diferente. É completamente diferente. Eu vou até puxar um gancho, né? Até falando um pouco sobre isso, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito, logicamente, o processo seletivo, mas que eu vejo muita empresa errando, que não está madura o suficiente, ou às vezes não consigo enxergar isso. Eu errei também muito sobre isso. É toda vez no onboarding, no processo de integração que a pessoa entra na empresa, você explicar o modelo de negócio a fundo. E treinar a pessoa durante algum tempo. Porque senão a pessoa ela entra totalmente perdida e ela não vai performar. E eu acho que tem que ter esse tempo de treinamento mesmo. E até tem uma frase que eu não sei se eu vou conseguir repetir aqui, mas essa frase também fica na minha cabeça. Bom de frase, é ótimo de frase. Tem aquela do outro episódio, como é que é? Próxima vez que vocês me chamarem... Como é que é? Eu nem lembro. Próxima vez que vocês me chamarem, eu vou já vir com um monte de frase anotada aqui, olha. São as frases do Rui que não são. Acho que o Rui entrou no celular ali antes e frase de impacto. Frase do Rui. Não, mas eu nem sei se eu vou conseguir falar aqui, mas... Olha no celular, cara. É o seguinte, a frase é o seguinte, pior que você contratar a pessoa, treinar ela e ela sair, é você não treinar e ela ficar. Que é do Henry Ford, eu acho que essa é boa. É boa essa? Essa é boa. Essa é muito boa. E é verdade, cara. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente que contrata e às vezes não tem paciência de treinar. Quem é o mais ansioso aqui da empresa é o Leandro em relação a isso. Eu tenho que falar, Leandro, sabia? Aí eu falo, Leandro, tem que ter calma, velho. A gente tem que treinar. Você fala que ele tem que ter calma? Eu falo, cara, tem que ter calma, a gente tem que treinar a pessoa. Tem que dar um passo de cada vez. Então, esse é um ponto super importante. Você ter paciência para treinar a pessoa antes, para que ela consiga performar. E explicando esse modelo de negócio que, de fato, a gente faz. Então, eu vejo que as empresas não dão oportunidade, de fato, da pessoa crescer dentro da empresa. Então, fazendo um overview. Cara, acho que é importante o processo seletivo muito bem feito. E eu vou dar um exemplo aqui, que eu lembrei. Vou dar um exemplo da pessoa de RH que eu contratei. Eu já tinha errado várias vezes na pessoa de RH. Aí que eu falei, cara, vou melhorar o processo seletivo dessa pessoa. Aí comecei a criar uns testes mais pesados. Aí eu falei, qual foi o teste que eu pedi para essa pessoa? Eu falei o seguinte, primeiro a gente vai fazer um processo seletivo maior, investigando a vida da pessoa e tudo mais, questões técnicas, mas ela vai ter um teste. Qual é o teste? Ela vai ter que criar um planejamento, uma apresentação para mim, como se ela estivesse criando a área de RH do zero. E ela vai ter que fazer um planejamento de todos os subsistemas do RH. E ela vai ter que me apresentar e ela vai ter que me trazer resultados chaves que ela vai ter para a área. E eu já queria testar se ela sabia o que era resultado chave, OKR, essas coisas. Meu irmão, ela montou uma puta de uma apresentação. E aí me fez uma apresentação. Eu falei, realmente, ela vai me ensinar algo que eu não sei. Porque antes eu já tinha feito curso de gestão, de RH, eu sabia o que precisava fazer. Mas eu não queria cair, era no que eu tinha passado no passado, que era o seguinte... Eu parar o meu tempo, que era importante, para ensinar o trabalho dela que se formou nisso. Entendeu? Não faz sentido. Exatamente. Entendeu? Então, ela tem que trazer as informações. Eu tenho que ficar treinando ela, entendeu? Então, esse é um ponto importante. Teste. Muito bom. Cara, tem uma frase também. Meu Deus, não, peraí. Não, peraí. Vamos procurar aqui. Me avisou que tem essa tradição das frases aí. Essa é uma frase do amigo meu, Gustavo Sutti. Que ele fala, quer dizer, não sei se é dele, mas eu vejo muito ele falar. Talvez ele use a mesma técnica do Rui. Às vezes é do Henry Ford, você não sabe. Ele fala o seguinte, problema de liderado é problema de líder. Ou seja, cara, você tá tendo um problema com o liderado... A culpa sempre é sua. A responsabilidade é tua. Por quê? Quem que selecionou esse liderado? Quem que treinou? Né? Então, no final das contas, a responsabilidade cai sobre... o líder, né? Que vocês já tiveram contato, principalmente a Pri, que eu direcionar para a Pri, né? Você que tá dando as consultorias lá dentro do Plat, né? O que você percebe, assim, Pri,
de dificuldades e erros que a galera tem cometido, assim, em questão de liderança, de estruturação aí da empresa? Cara, Equipe. são 2 pontos principais, assim. Acho que o primeiro é as pessoas não fazem planejamento, elas não planejam a empresa delas. Você perguntar assim, tá, você tem um planejamento estratégico? E aí, às vezes, você fala planejamento estratégico, as pessoas esperam, sei lá o que passa na cabeça delas, sabe? Um documento com 50 páginas. Não é isso. Tipo, cara, você sabe que você pretende executar durante o ano? Você sabe quanto você quer faturar esse ano? Quanto você quer lucrar? Sabe? Como é que você vai movimentar a sua empresa para chegar a alcançar esse objetivo? Então, isso é uma coisa que eu vou te falar que acho que 90% das pessoas que eu fiz consultoria esse ano não fazem um planejamento estratégico do ano. Elas... eu vou fazer no lançamento. E se o dono não sabe, imagina os outros embaixo de você, que nem você falou lá no negócio do resultado. Se a pessoa não sabe qual que é o resultado que ela tem que atingir, como é que ela vai fazer aquela tarefa? Exatamente. E aí, eu falei isso numa consultoria que eu dei ontem. E eu falei assim, cara, se você não tem um planejamento estratégico, se você não sabe exatamente os próximos passos, como é que as pessoas que estão abaixo de vocês vão entregar o resultado que você espera? Porque às vezes é isso, você fala, aquela pessoa é ruim, ela não está fazendo o que precisa ser feito. Às vezes ela não sabe. Eu não contratei... Cara, mas ela não sabe para onde ela está indo. Ela simplesmente está fazendo o que você está mandando. É isso aí. Ela não tem a capacidade, e é muito louco, porque às vezes a pessoa não tem capacidade nem de enxergar ideias para contribuir. Porque ela não sabe para onde ela está indo. Perfeito. Uma coisa que a gente fez lá no Autorize, a gente criou um plano, né? Um plano dos X milhões. A gente não vai abrir aqui. E a gente compartilhou com um time. Então, todo mês, a gente tem uma reunião de acompanhamento para entender como que a gente está, para a gente mostrar para onde a gente está indo, o que precisa ser feito, como é que está, se precisa ajustar a rota ou não. Então, a gente tem lá uma meta de faturamento, lucratividade... Aí tem os projetos, né? Que envolvem, os projetos né? Quais lançamentos a gente vai fazer, de onde que vai vir cada faturamento desse. Porque é muito fácil chegar e falar, não, nossa meta é faturar tanto. Tá, mas como que você vai chegar lá? Qual que é o plano? Né? E a gente envolve todo mundo, até o CS, porque o CS ele tem ele tem, cara, um papel naquele resultado de X milhões, porque ele precisa tratar bem o cliente, fazer o cliente ter resultado, ajudar ele, acompanhar, para reter ele, porque se esse cara sair lá, o cliente nosso, pode ser culpa dele. Então, se ele não retém, vai impactar no nosso resultado. É porque uma empresa é como se fosse uma engrenagem de um relógio. Uma analogia. A engrenagem do relógio. Para ele funcionar bem, cada peça tem que se encaixar. E aí, respondendo a tua pergunta sobre os 3 erros, eu concordo muito com a Pri sobre esse erro de não ter os objetivos claros. Esse é o primeiro, só falei o primeiro, né, gente? Vocês aguardam aí que falta outro, hein? É verdade. Então, isso eu concordo totalmente. E isso mudou o nosso jogo também. E aí eu digo que é uma pirâmide invertida. A pirâmide invertida é mais ou menos assim. Você primeiro define o resultado que você quer ter no ano seguinte. E depois você vem fazendo de trás para frente o que você precisa fazer para executar aquilo. Então, vou dar um exemplo. Se você vai faturar 100 milhões no ano de 2025, o que eu preciso fazer durante o ano, de janeiro a dezembro, que é o resultado que você tem que ter lá no final, para chegar a esse resultado? A gente faz o inverso. Então, eu coloco lá os 100 milhões, aí o que eu faço? Eu defino quais são os OKRs, são os resultados chaves, normalmente são 6, da empresa. E aí eu defino esses 6 principais. Então, eu tenho um objetivo para cada um desses 6. E aí eu tenho as atividades chaves que eu preciso chegar nesse resultado. Depois que eu definir os da empresa, eu vou definir os das áreas e dos squads. E esses das áreas dos squads estão correlacionados aos da empresa. Então, a empresa é como se fosse uma engrenagem. As coisas vão se ligando para que a gente chegue naquele resultado dos 100 milhões. Então, ter essa clareza é fundamental. Normalmente, quando a gente faz sendo mais prático, né? Normalmente, pelo menos aqui, eu não sei como é que é lá no IGD, a gente faz normalmente em outubro para novembro do ano anterior. Porque tendo esse planejamento, a gente ainda tem mais 2 meses para poder fazer algum ajuste nele. E, logicamente, até o Érico fala muito isso, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, é verdade. Vai mudar. Mas acho que é por isso que é bom. É isso que eu falo. Acho que é interessante você ter um planejamento que, se no meio do caminho você vê que você não vai alcançar aquele objetivo que você quer, é a hora de você mudar. Porque se você não planeja, você não sabe se está indo certo ou se está errado. Você não sabe se você tem que mudar o caminho. E aí os objetivos a gente define. Um objetivo que ele é mais abrangente. Dentro desse objetivo, a gente tem os resultados quantitativos que a gente quer. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais palpável também para a galera que está vendo, que eu acho importante ser prático. Vamos supor que dentro do squad do squad do Perpétuo, eu tenho um produto que chama Venda Todo Santo Dia. Qual é o resultado-chave qual é o objetivo desse squad? Por exemplo, aumentar a receita da empresa e melhorar a percepção dos clientes.
Quais são os resultados chaves? Vou falar 3 aqui, simples, só para exemplificar. Vamos supor que seja melhorar a taxa de conversão da página de vendas. É um. Para quantos por cento? Tantos por cento, 5%. O outro, vou precisar melhorar a velocidade da página. Aí mais em tantos por cento. Eu também vou diminuir o meu valor do lead. Então, você pode definir resultados mais gerais e resultados quantitativos. E isso faz com que a sua meta seja mais fácil de ser cumprida e você consegue medir. Eu também vejo muita gente errando que o cara não coloca nada quantitativo. Como é que ele vai medir uma coisa que não é quantitativa? Não vai conseguir medir. Como que você mede? E às vezes, assim, é uma coisa que eu estava conversando com os meus gerentes. Eles colocaram algumas metas lá e eu falei assim, tá, como é que a gente vai medir esse resultado? Porque às vezes não é um número, né? Às vezes é uma entrega, às vezes é, né? Mas como é que você sabe que isso é um sucesso ou não um sucesso daquela meta? Então, até nisso. Mas eu acho que a gente fala muito... O Rui gosta de falar difícil, né? OKR, não sei o que lá, tal. Mas, assim, a gente também tem tudo isso lá. Mas eu acho que o interessante de começar, e eu falo muito... Porque como eu dou consultoria para empresas menores, né, que estão lá com a gente, eu falo com eles, cara, eles falam assim, quero ver o seu. Aí eu abro o meu. Tem 104... Juro por Deus, esse ano tem 142 projetos. Com metas, objetivos, métricas, tudo. Mas tipo, isso é pro seu tamanho, que você tem 150 mas aí... exatamente. Mas eles falam assim, cara, eles pensam, nunca vou ter isso. Aí eu falo assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, quantos lançamentos você quer fazer esse ano? Qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu lucro? Você começa aí. No básico, né? Exatamente. Você precisa ter um norte. Aí, tá, mas como é que gera esses projetos? Tá, agora você vai pensar, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Eu preciso fazer 6 lançamentos, eu preciso economizar tanto, eu preciso, para eu poder ter um maior lucro, eu preciso economizar em alguma coisa, né? Então, cara, o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? E aí você vai colocando seus projetinhos lá. Às vezes, quando você tem uma equipe um pouco mais madura, lá no nosso caso, você falou, né? O de vocês é em outubro. Isso. O nosso ano, ele fecha em janeiro. Ele não fecha em dezembro, né? Porque a gente tem um lançamento do Mundo Paralelo em dezembro. Então, a gente já começa a conta... a gente fecha e aí... Nosso planejamento é que o Eric sai de férias. Então, quando ele volta de férias, a gente faz, que normalmente é fevereiro. Então, o nosso ano começa em março, mais ou menos. Aí, em março... Só depois do carnaval. Só depois do carnaval, minha gente. Não, peraí, carnaval. O Brasil só começa depois do carnaval. Mas aí a gente... Por exemplo, a gente vai lá para casa com os coordenadores e os gerentes, né? Então, a gente senta primeiro eu e o Hugo Érico, a gente olha. Vamos olhar o ano anterior. Como foi o nosso ano anterior? A gente quer crescer tantos por cento, a gente quer crescer um mínimo, a gente quer se manter igual, tá ótimo. O que a gente vai fazer para esse próximo ano? A gente determina e aí, na semana seguinte, a gente fica, tipo, sei lá, uns 3 dias lá em casa com as pessoas. Elas vão embora para casa da gente. Eu não prendo ninguém lá, não. Ninguém dorme lá. Elas vão embora e voltam. Não é nenhum tipo de cativeiro. Não. Aí elas, né, durante esse período, eu deixo com que elas deem ideia. A gente já sabe o que a gente tem que fazer normalmente, né? A gente tem 2 Mundo Paralelo, a gente tem 5 lançamentos por ano, a gente tem as coisas que a gente faz. Já tá ali, né? É o que já acontece. Mas o que a gente pode fazer para poder, sei lá, aumentar o nosso lucro? Reduzir custo. Então, aí, cada uma das áreas começa a trazer essas ideias, e aí, já voltando para essa coisa de treinamento, de como ter pessoas melhores, né? Tipo, cara, agora é a oportunidade, eles já viram para onde a gente quer ir, agora eles têm a oportunidade de dar ideia para a gente. E isso que a Pri falou é super importante e às vezes a pessoa não percebe. Que é o seguinte, não é algo que vem só de cima, top-down, que eles dizem, né? Cara, é algo que é construído junto, porque se você não constrói junto com a pessoa, ela é que vai executar, pô. E ela tem que sentir dono ali também daquela ideia, né? Entendeu? Apesar que, no final das contas, quem vai decidir é a Priscila, mas ouvir as pessoas... Porque vem umas ideias merda também, né? Vamos falar a verdade. Tem que cortar, é verdade. Tem umas ideias muito boas, mas tem umas ideias que você fala assim, pô, mas você tem que engajar as pessoas. Vocês estão de sacanagem. É uma forma de você vender a ideia, né? Delas participarem ali dessa decisão, né? Porque se a pessoa não sente parte, né? Mais difícil dela engajar na execução. E essa conversa toda me lembrou de uma frase. Ah lá, uma frase. Eu vou ser a outra que vou falar. Um cara chamado Anônimo. Você pesquisou no Google aí, né? Fala a verdade. Se você não sabe onde quer chegar,
Qualquer caminho serve. Alice no É País do Anônimo, das pô. Maravilhas. É um cara chamado Anônimo. Então, é porque, cara, tudo isso que a gente tá falando, que a gente precisa saber o norte, né? Que você falou da pirâmide invertida. Mas, cara, no final das contas, você tem que saber onde você quer chegar e depois desenhar o caminho até lá. É isso aí. E comunicar isso, envolver Envolver a equipe. eles participarem juntos, poderem opinar. Uma coisa também, que se você quer influenciar uma pessoa, é você deixar ela te influenciar também. Sim, Você trazer qual que é a opinião dela, enfim, ouvir, isso, né? isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais valorizo num funcionário, num colaborador da empresa. E eu falo isso para as pessoas que têm mais contato comigo. Que é uma pessoa que não só faz o que eu peço. É uma pessoa que tem personalidade. Mesmo que eu não concorde com o que ela falou, eu prefiro que ela fale e erre do que ela não fale nada. A pessoa, se ela for proativa, ela já tem uma grande possibilidade de ter um perfil de liderança. Que eu acho que é também. Como saber se essa pessoa tem um perfil de liderança ou não? Isso é bom. Esse é um ponto importante. E uma coisa que eu aprendi com a minha experiência, eu não sei se vocês concordam. É engraçado, Ridivan. Você falando é engraçado demais, velho. Que é o seguinte, cara. Cara, eu acho que liderança, na minha opinião, é treinável. Ela não é aquela... É lógico que tem pessoa que já nasce com aquilo. Você acha, né? Ela já nasce com aquilo, mas tem pessoa que é treinável. Cara, tem um colaborador nosso do passado, eu vou até falar o nome dele, o Kleber. Cara, o Kleber, quando ele entrou na agência, ele é um grande amigo nosso hoje. Ele não trabalha mais com a gente atualmente, tá? Ficou com a Kátia. Mas ele, quando ele começou, ele mal falava no telefone, cara. Não falava no telefone. Aquele cara que você entrava mudo e saía mudo. Com o tempo, a gente foi dando oportunidade para ele foi aprendendo. Logicamente, tem gente que não vai se adequar como qualquer coisa na vida. Mas ele foi aprendendo, foi vendo como é que funcionavam as coisas, a gente foi dando oportunidade para ele foi evoluindo. Então, eu acho que é passível de ser treinável. Eu também acho. Mas, logicamente, vai ter aquela pessoa que não vai ter o perfil e não vai entrar. Mas, como é que eu encontro um bom líder? Quais são as características que eu avalio no bom líder? E eu também vou fazer essa pergunta para vocês, que é importante. Virou o jogo aqui. Virou o jogo. Características. Primeiro, o cara ter disponibilidade. Eu acho que o cara que ele tá no papel de liderança, ele tem que estar disponível para ajudar a gente em qualquer momento do dia. É como se fosse um melhor amigo. Meu irmão, eu tô precisando de você hoje. E aí, você consegue me ajudar? Ele tá aqui para ajudar. Ele comprou a briga com você. Então, o cara tem que ter disponibilidade. Segundo ponto, ele não pode ter mimimi. Reclamação, velho, não existe. E outro ponto. Mas peraí, vamos pegar esse ponto. Não pode ter mimimi, mas isso... Lá vem você da extrema esquerda aqui. Pô, o cara tá na extrema esquerda e faz mimimi, cara. Mas assim, não pode ter mimimi, mas isso não é só pro líder, pro liderado também. Para todo mundo. Mas essa é uma característica que tem que ser inerente do líder, porque ele tem que dar o exemplo. Aquele negócio, o exemplo arrasta. Boa. Se o cara, ele é o líder, e ele já começa a reclamar, ele vai soltou uma frase, você não percebeu. Ele vai acabar contaminando o grupo inteiro. Sim, então ele sim. tem que ser o exemplo de não reclamar. Ele tem que falar. Se o cara reclamar, inclusive ele tem que falar qual é a solução que você pode me dar para isso. Boa. Inclusive é uma pergunta que normalmente a gente faz com o papel de liderança. O cara chega com um problema e fala, o que você faria no meu lugar? Esse é um ponto importante também que você pode fazer a pessoa pensar. Mas voltando para as características. O cara que não mimimi e reclama. Eu acho formular, acho que ele é um exemplo de não mimimi, que não é só não mimimi, ele é um exemplo disso. E o outro também que cabe para o colaborador, mas eu acho que ele também tem que ser um exemplo, tem que ser um cara que seja proativo e tem autorresponsabilidade. Ele não protela a responsabilidade para outro, ele busca a responsabilidade para ele. E uma característica também que eu acho muito louvável, inclusive, é ele não querer os frutos do trabalho só para ele. Ele também passar isso para o colaborador. Hoje eu vejo muito, por exemplo, a Clara fazendo isso aqui, no dia a dia. Clara, ela elogia muito o time dela quando o time vai muito bem. Então ela tem que reconhecer os trabalhos bons também, não só quando dá merda. Então ela faz isso muito bem. Então acho que é um papel do líder, essas características acho que são fundamentais para uma liderança. O que você acha? Passa a bola para você. Então, eu concordo com isso que você falou, só que um pouquinho diferente, assim. Eu acho que essa coisa do reclamar, para mim, é muito óbvio, muitas certezas. Às vezes eu pego alguém reclamando no corredor, principalmente se for um coordenador ou um gerente, eu chamo e falo assim, cara, tudo bem que sua vida tá ruim, eu entendo, mas, tipo, no corredor, não. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que aquilo é possível. E você, hoje, é a inspiração dessas pessoas, né? Tipo, a pessoa que conseguiu chegar lá, é a pessoa que está tendo resultado dentro da empresa, tem esse tipo de comportamento. Então, quer dizer que eu também posso ter. Entendeu? Então, essa coisa do reclamar, para mim, é muito sério. A outra coisa é sobre esse negócio do amigo. Eu não sei se você falou com essa intenção do amigo, mas, para mim, as pessoas, eu acho que... todo mundo que começa como líder...
eu acho que erra nisso. As Não pessoas pode confundir, acham que né? tem que ser amigo de todo mundo. Uhum. Tem que ser o melhor amigo. E, cara, não é isso. Mas acho que o Rui falou mais no sentido de disponibilidade. Sim, aí por isso eu tô falando, eu não sei o que sentido que ele quis colocar, mas bom assim... você ter colocado esse ponto. Aí que só trazendo, né, o que eu escutei foi, não necessariamente é isso da amizade, mas às vezes a pessoa que tá ouvindo pode achar, poxa, agora eu vou ser amigo de todo mundo. errado, Assim, cara, não é isso. Aí confunde as coisas. Né? Exatamente, porque aí na hora que você tiver que chamar a atenção daquela pessoa, a pessoa não vai te levar a sério, ou ela não vai escutar o que você tá falando, ou ela vai ficar pé da vida com você, porque, tipo, você não é meu pai, entendeu? E a posição do líder, para mim, dentro da empresa, é uma pessoa que, cara, ela entende o que precisa ser feito, ela vai conduzir as pessoas que estão abaixo dela para o melhor caminho, né? E o caminho que está alinhado com a empresa. E não necessariamente você vai estar lá dando beijo e abraço naquela pessoa, entendeu? Não precisa ter um relacionamento amoroso, que eu falo, né? De amor sexual, mas de amor sabe, de relacionamento mesmo. Não é isso pra mim. Até se dar bem, ser respeitoso e fazer a coisa dar certo. Exatamente. E eu acho que a última coisa pra mim é não ser exatamente isso de faltar com respeito, achando que é desse jeito que você vai conseguir as coisas. Eu tinha, na verdade, um exemplo dentro da empresa que era bem isso, assim, da pessoa chegar e para mostrar para mim que ela estava fazendo um bom trabalho, ela acabava com a outra pessoa. Aí não rola. No sentido assim, não na frente da outra pessoa, mas chegava para mim assim, pô, Pri, aqui, ó, isso aqui tá uma merda. Ó, eu estou te falando que fulano entregou, eu tive que arrumar tudo, tá uma merda. Aí você olhava assim, cara, mas o que tá uma merda? Aonde tá uma merda aqui? Às vezes a pessoa arrumou 2 linhas. Arrumou, sabe, um pedacinho do trabalho. Compromete e tá tudo. lá falando pra pessoa que, tipo, ela não só coloca o time que tá abaixo dela em risco, porque se eu acredito nela, eu mando demitir todo mundo. Assim, cara, se isso aqui é verdade, eu tô com um monte de incompetente abaixo de mim. Eu não posso ter essas pessoas lá. Tem que fazer filtro. Exatamente. Então, eu acho que o líder, ele tem que ter um discernimento de trazer o que é certo e o que é errado na medida certa. Só, Pri, a gente fez isso aqui não é o que a gente queria entregar, mas é o que a gente conseguiu, então trazer honestidade, sem mentira, sabe? Sem historinha, porque isso aqui não vai botar o seu emprego em risco. O que vai botar o seu emprego em risco é a mentira. Sim. É você mentir até né, na posição do outro e na sua posição. Então, eu acho que uma coisa que eu não tolero dentro da ignição digital é isso, assim, da pessoa estar mentindo em qualquer uma das situações, né? Sim. Essa coisa do reclamar, de ser um líder, né, amoroso demais, a gente ainda conversa, mas mentira é uma coisa que, para mim, cara, você tá... Você tá cuspindo, você tá cuspindo pra cima, sabe? Pra mim, mentir é cuspir pra cima. Olha, uma frase. Aí, ó. Mentira é igual cuspir pra cima, entendeu? Vai voltar pra você e vai dar ruim, entendeu? Não, gostei da frase. Eu vou decorar esse segundo. Cara, muito bom. Como é que é, Pri, pra você? A gente trabalhou junto e uma coisa que eu observava em você é que você tinha um olhar atento e cuidar das pessoas, né? Como você enxerga assim, que é o papel do líder nesse sentido, né, de ter atenção às pessoas, não só às tarefas, ao resultado? Eu confesso que eu passei por muito tempo dificuldade nisso, porque eu sou muito... Meu natural é olhar o resultado, olhar a tarefa que precisa ser feita. Uhum. Então eu tive que aprender muito isso na prática, como é que você considerava as duas coisas ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Como é que você faz isso tão bem? Porque... Cara, eu acho que é muito tempo... Até porque eu não sou uma pessoa... Eu tô aqui rindo, conversando, sou brincalhona e tal, mas eu não sou a melhor amiga dos meus funcionários. Uhum. Eu não sou essa pessoa. Pelo contrário, às vezes as pessoas estão falando assim, nossa, a Priscila é dura, né? Ela é... Sei lá, ela às vezes está brava com alguma coisa e... É isso, assim. Eu acho que é o meu jeito e eu acho que... eu acho que é isso. Você tem que ter essa certa dureza ali, né? Mas para mim... O importante é ter esse olhar para as pessoas, por quê? Porque se elas não estão bem, se elas estão mal da empresa para fora, é uma coisa que eu me preocupo, mas não sei se eu consigo fazer alguma coisa. Agora, se elas estão mal dentro da empresa, é alguma coisa que eu consigo resolver, que é uma conversa. Às vezes a pessoa passa por mim dentro da IGD, eu vejo que está diferente, eu falo assim, aí, tá tudo bem, eu vou lá, chamo para conversar, mas
Porque eu, de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito que se a pessoa não estiver bem com o ambiente de trabalho dela, ela não vai fazer um bom trabalho. E eu preciso que elas façam um bom trabalho. Eu acabei de anotar isso aqui. Um líder precisa promover esse ambiente de trabalho saudável, né? Sim. Que as pessoas queiram estar lá. Até porque, eu vou falar, na IGD não é um lugar normal. A gente não trabalha de 8 às 18, beijo, tchau, vai embora. Entendeu? Tem épocas que a gente trabalha insanamente, sabe? É um lugar que todo mundo fala comigo, nossa, meu sonho é trabalhar na ignição digital. Eu falo, até você entrar lá, porque depois que você entrar, você vai falar, nossa, você trabalha muito, né? Você acha que é só flores. Aqui não, não sei aqui, né? Mas na IGD a gente tem, sei lá, 36 eventos por ano. Eventos de 3 dias. E não é evento de pequeno, 12 né? horas. Mas eu acho que esse é um ponto Entendeu? importante. Esse é um ponto importante que você está dizendo também, que o trabalho... O trabalho edifica, né, cara? É verdade. Ah lá, vai somando aí, vai somando. Mas é verdade, cara. Olha só. O funcionário que entra aqui, ele tem que entender que a gente tem que focar no resultado. Eu gosto de falar isso aqui. A gente não é uma empresa que é uma ONG. Que a gente vai ganhar dinheiro do céu. Entendeu? Exato. A gente precisa trabalhar e fazer as coisas terem resultado. Então, as pessoas que estão aqui dentro, elas também têm que ter essa cabeça. Entendeu? Porque às vezes a pessoa entra e acha que vai ser vida fácil. Para você construir algo na sua vida, você tem que trabalhar muito, pô. Se você quer ter é aquele negócio, você quer ter um resultado diferente, tem que fazer diferente. Os caras vão me zoar de novo. Homem é uma máquina. De frases, hein, cara? Mas é verdade, cara. Se você quer... pesquisou, Isso é uma coisa, falar. inclusive, que eu valorizo no meu colaborador. E se ele fosse esperto, ele usava mais isso. Cara, se ele quer ser promovido, se ele quer ter um papel de liderança, cara, a maneira mais fácil dele é ele entregar sempre além do que é pedido e focado no resultado. Ter proatividade. Ter ali, proatividade de fazer. E eu falei isso outro dia com o pessoal, que eu vejo, tipo, eu falo isso por mim, né? Tipo, eu estou onde eu estou hoje, não é porque eu sou cunhada do Érico. Não é, cara, que eu ralei pra caralho. Trabalhou pra caralho. Eu trabalhei inteiro. Eu sou como é que chama? O marido da mulher do Cris. Entendeu? Eu tinha 3 empregos uma época da minha vida. Eu trabalhava, tipo, eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava em casa 10 horas da noite. Por quê? Porque eu queria ser uma melhor profissional, eu queria aprender tudo, eu queria trabalhar, e é isso. Aí eu falei assim, mas você fala hoje que as pessoas têm que trabalhar porque você é dono de empresa. Eu disse, não, gente, eu tenho que trabalhar para aprender por mim. E você porque se tornou dona de empresa porque você trabalhou. Pois é, e eu acho que eu sou o que eu sou hoje porque eu trabalhei muito. E se você... Eu falei isso com uma pessoa que estava conversando comigo sobre isso, eu falei assim, cara, se você não está no lugar que você acredita que você deveria estar, não é culpa da empresa. É sua Concordo culpa. totalmente. Porque ou você não está fazendo o que precisa ser feito para você, né? Não para a empresa. Você não está fazendo o que você precisa fazer para você, né? Ou você está no lugar errado. Exatamente. Sai, pede... eu posso até mostrar. Uma amiga minha falou assim, cara, eu pedi demissão da empresa lá de Belo Horizonte. Né? Ela era advogada, estava trabalhando numa empresa que ela estava super insatisfeita porque não reconheciam ela. Ela falou assim, cara, só tem 2 chances. Ou você não está fazendo o que você precisa fazer para você estar no lugar que você quer estar, para as pessoas te verem como tal, ou você está na empresa errada. E não está reconhecendo. Entendeu? Se você é tão boa quando você fala que tá, sai, cara. E ela trocou de empresa e hoje ela tá muito feliz, não sei o quê. Não. Um ponto importante, ela me lembrou de uma história, e que é super interessante, eu fiz no final do ano passado. Nem sei se a Nath estava aqui. E como é que foi? Porque às vezes a pessoa até está na empresa e ela é reconhecida, mas ela não consegue ver o reconhecimento. Aí o que eu fiz ano passado? Olha só essa dinâmica que eu fiz. Que eu achei interessante. A gente ia fazer a distribuição dos 4 salários ali, que eram as bonificações, na verdade. Aí todo mundo estava sentado ali embaixo, na empresa, né? A gente tem 2 pisos aqui, tava a galera sentada ali, e eu comecei a fazer reunião falando dos nossos resultados do ano. Aí chegou uma hora que eu falei, agora eu quero mostrar para vocês que a nossa empresa reconhece vocês. Aí falei, quem aqui já teve aumento de salário? Levanta a mão. Pá. Quem aqui já foi promovido? Esse ano, né? Quem aqui já foi promovido? Levanta a mão. Quem aqui já recebeu uma bonificação? Quem aqui já recebeu um elogio? Meu irmão, todo mundo da empresa levantou a mão. Eu provei por A mais B ali que as pessoas tinham sido reconhecidas. Mas individualmente, se você perguntasse, ela não conseguiria perceber isso. Porque às vezes, no dia a dia, a vida é tão corrida e as coisas vão acontecendo e ela começa a olhar para a grama do vizinho ao invés de olhar para o dela, que ela não consegue perceber isso. Então, o papel do líder também é mostrar para ela que ela está tendo uma evolução dentro da empresa. Né? Esfregar na cara. Tem uma frase que diz que gratidão tem prazo de validade. Então, exatamente. Então, de vez em quando, você tem que lembrar a pessoa para ela continuar sendo grata ali, né? Exatamente.
O que mais que vocês percebem aí de... Ó, dos erros, né? É. Você falou a gente falou um erro só, né? Tem 2 outros erros que eu até anotei aqui. Que era um erro que eu vejo a galera tendo no momento de... O que era os pontos dos erros, né? O que as empresas que... Ele perguntou, né? Você que faz muita consultoria, são os maiores erros que essas empresas têm em relação a essa coisa da liderança, né? Então, um erro é o seguinte. É incrível isso aqui. É a pessoa ter medo de contratar, velho. Tá no início. Ela fica com medo de contratar, não ter condições de pagar. Ou, às vezes, ela acha, só eu consigo fazer. Aí ela não contrata. Eu vejo isso errando. A grande maioria dos meus mentorados, eles erram nisso. Ficam com medo de evoluir, cara. Às vezes o cara tá fazendo processo de suporte, edição de vídeo, ao invés de contratar alguém para poder fazer aquela tarefa. Então, um erro que eu vejo drástico é isso. Medo de crescer. Mas é porque ela não foi... Eu acho que as pessoas, em geral, elas não aprendem a serem líderes, né? Elas aprendem, às vezes, uma coisa técnica ali. Às vezes ela sabe... Ela é uma boa gestora de tráfego que vai crescendo e ela não sabe contratar, não sabe liderar, não sabe estruturar time, não sabe ter cabeça de empresário. Exatamente. E o outro erro, que é o último erro, eu não sei se vocês concordam comigo, que é a delegação. Que tem a ver com isso, inclusive. Sim. Cara, é o seguinte, o cara, ele até contratou, mas ele não quer demandar para ninguém. Se qualquer pessoa que faz, tá errado. Eu só quero do meu jeito. Uma coisa que eu aprendi uma vez, tem até... Você tem que ter a visão... O profissional bom, e o líder também tem muito a ver com isso, é o cara que tem a visão do todo, mas não esquece do detalhe. Se o cara tem esse tipo de perfil, ele consegue analisar macro a parada, entendeu? Então é super importante ele ter essa visão do todo, ter a visão do detalhe e saber quando delegar e dar oportunidade para a pessoa fazer. O meu segundo erro, né, que eu falei que o primeiro não é erro, né, mas o que as pessoas mais sofrem durante essas consultorias? Não é essa coisa do planejamento estratégico, né, que eu falei. A gente tá bom para fechar ciclo, né? A gente começa lá no início, mas estamos fechando. Não, mas é assim. Eu adoro isso. Uma amiga minha que fala que na minha cabeça fica rodando flags abertas, porque ela começa um assunto, começa outro, depois eu volto. Então, deixa eu te falar, estou morrendo por dentro porque você não terminou a primeira história, entendeu? Você precisa terminar. Mas vamos lá. O segundo maior, não é erro, né? Maior problema que eu acho que eu encontro são as pessoas que... assim, em lançamento as pessoas... É o que o Bin estava falando, né? O pessoal faz um lançamento, ganha muito dinheiro e depois fala assim, cara, eu tenho que continuar fazendo isso, eu tenho que virar uma empresa, né? Porque em algum momento, se eu continuar fazendo isso do jeito que eu estou fazendo, eu vou morrer, né? Então, preciso ter pessoas. E aí, elas não sabem como contratar, quem contratar e o que passar para essas pessoas fazerem. Então, quem eu contrato primeiro? No meu caos, quem eu contrato primeiro? E aí eu faço um exercício durante a consultoria, eu faço um exercício com essas pessoas. Eu falo assim, cara, vamos fazer o seguinte? Você vai listar, você vai escrever para mim tudo que você faz hoje. Escreveu? Escrevi. Então, agora você vai separar em coisas que você ama fazer e coisas que você odeia fazer. Então, dessa lista que você odeia fazer, vamos ver o que tem aqui. Porque aí, se você ficar com o que você ama neste momento, você vai continuar trabalhando, vai ser prazeroso para você. Vai ser um peso, né? Não vai ser, você não vai ficar ali pesando se vale a pena continuar, se não vale. Porque se você está no caminho de uma empresa que é importante para você, para sua família, que está te trazendo o seu sustento, né? Então, é importante você ficar com coisas que você gosta de fazer. Então, dessas coisas que você não gosta, vamos separar. Tem lá, sei lá, financeiro, contabilidade, eu não gosto de fazer. Suporte, eu não gosto de fazer. Sei lá. Então, a partir daqui, a gente cria categorias dentro dessas coisas. E essas são as duas bases que você tem que delegar logo. E aí, você fala assim, cara, então a primeira coisa que você vai fazer é procurar pessoas para ocupar estes lugares. Porque aí você vai ter tempo para pensar no seu negócio e tirando o que não é bom, o que tira a sua energia, né? Você começa a olhar para a oportunidade ao invés de olhar para o problema. Mas nessa lista aí, uma coisa que eu até ensino isso lá na mentoria é fazer uma lista também. Eu acho que essa questão do que você gosta e que você não gosta faz muito sentido. Mas coisas mais operacionais que são mais fáceis de você delegar e terceirizar. Sim, mas eu peguei um caso, por exemplo, que o cara era o expert. Ele amava fazer os vídeos dele. Editar? Era uma coisa que ele falou, cara,
eu gosto, porque eu gosto de ver o que eu tô falando. Porque ele tava no Mas eu acho que começo, esse né? Pra ele negócio era de gostar, importante tudo fazer bem, mas eu acho que tem que colocar também esse peso de, cara, o que é mais operacional? Porque às vezes a Não. coisa operacional é mais fácil você Total. largar. E eu acho que lá na frente ele vai ver que ele não precisa fazer aquilo mais. Mas no início, ele falou assim, cara, mas ele falou assim, eu gosto de, sei lá, os cortes, as frases de impacto que eu quero que esteja e tal. Então, assim, ele falava comigo, a edição de vídeo eu gosto de fazer. Tanto que eu falei com ele, olha, não precisa ser agora, você não precisa fazer um desmame neste momento. Você pode ficar com essa tarefa, mas você precisa entender que para você dar mais um passo, você vai ter que tirar isso de você. O cara lá tá grandão editando o vídeo. Porque, não tem como. Porque o estratégico, ele vem da mente livre. Ela não vem da sua cabeça ocupada com a operação. Então, assim, vamos primeiro tirar as coisas que você odeia, fica com as coisas que você gosta, organiza isso. Então, sei lá, Priscila... O que eu contrato primeiro? Esse cara, não sou eu que vou decidir o que contrato primeiro. Eu não vivo a sua realidade. É um caso, exato. Mas você precisa fazer o exercício do o que você gosta, o que você não gosta, e dentro do que você gosta, você classifica. E ele, mas e as tarefas dessas pessoas? Eu falei, massa. Então, com as tarefas, você vai fazer como? Inicialmente, você pode fazer uma pesquisa básica, tipo, o que um controller financeiro faz? Lista. E aí, aquilo que você vai esperar basicamente da pessoa. Se você não tem noção. O ChatGPT tá aí para isso também. Eu acho que uma boa pergunta que a pessoa pode fazer em relação a isso que a Pri falou é quanto é que está o custo da hora dela. Da hora da pessoa e da hora da pessoa que ela vai contratar. Porque, às vezes, a hora do expert é muito mais cara do que a pessoa que você vai contratar. Faz mais sentido você contratar alguém para tocar operacional. Essas duas áreas que você falou, para mim, são as primeiras que eu... Para quem está começando... Eu falo para todo mundo também, assim, cara, suporte financeiro são duas áreas que são... Primeiro, você consegue contratar fácil, né? Não é uma coisa que você vai gastar seu tempo. Mercado, Por exemplo, às vezes um videomaker... tá aqui os... vou falar merda aqui, o povo vai... mas, assim, elogiando já o trabalho de vocês, não é uma coisa fácil. Eu vejo isso lá na IGD, assim. A gente tem vários tipos de videomaker lá. Por quê? Porque, cara, é uma parada que mexe com o resultado do que você está falando. Se o cara fizer um corte errado, você é cancelado na internet, entendeu? Então, assim, não pode ser qualquer pessoa. Eu acho que é por isso que ele tinha tanto medo de colocar isso na mão de outra pessoa, porque aí ele, além de não fazer, ele ia ter que fiscalizar alguém, entendeu? Então, assim, ele tinha que... acho que era um processo mais difícil para ele. Mas suporte financeiro. Depois, eu acho que um RH mínimo. Não para ficar pensando em bonificação, tudo que a gente falou aqui, né? Na IGD, sei lá, tudo isso veio, tem uns 3 ou 4 anos de questão de bonificação, meta, pagando, não sei o quê, tudo, sabe, bonitinho. Não é de muito tempo isso. Então, eu acho que essa coisa de ter um RH mínimo para te ajudar a contratar pessoas boas, né? Para monitorar essas pessoas no sentido... Ajudar no clima, né? Exatamente. Então, às vezes você começa ali com 5 pessoas... E, né, às vezes, eu acho que um RH depois de 12, que eu acho que você precisa realmente ter... A gente fez, no primeiro momento, a gente terceirizou essa função com uma empresa que cuida do nosso RH, né? Com a Headhunter? Dá pra fazer... Cara, não só Headhunter. Ela também... Ela trabalha no nosso clima, né? Então, ela faz uma pesquisa do clima. Sim. Enfim, ela ajudou a gente a estruturar melhor a empresa. E ela tá ajudando a gente, né? Sim. A gente ainda não sentiu necessidade de internalizar isso. Esse é um ponto importante. Até o Gui tinha feito uma pergunta para a Pri. Como você mantém o clima organizacional? E ela comentou um pouco da história dela. Cara, eu acho que, por exemplo, o RH aqui na empresa foi fundamental para isso. Sim. Porque além dele ter um processo, ajudar no processo seletivo, ele tem um papel de disseminar como os donos pensam sobre a empresa para o restante das lideranças. Então, o líder, ele não só lidera o que vai ser feito, mas os comportamentos, os valores e os princípios que os donos da empresa também querem que a empresa tenha. Então, ele é um disseminador da cultura. E isso vem dos donos, depois para o RH, depois para os líderes, depois para os colaboradores. Então, é um efeito cascata. Então, eu acho que a parte de talentos, né, a área de RH, ela já ajuda muito nesse clima. Logicamente, tem que ser uma liderança de RH proativa e também que faça o negócio funcionar. Não é só fazer o tradicional. Eu acredito que existe o RH tradicional e existe o RH que é o nosso mundo hoje, digital. Então, ele tem que ter uma visão mais inovadora e aí o negócio funciona, entendeu? A gente tem algumas atividades para criar
manter isso lá dentro, né? Então, a gente tem, sei lá, de cada 3 meses a gente tem o Conecta IGD, que é o RH que faz, que é juntar tudo que aconteceu nos 3 meses e apresentar para todo mundo, atualizar ali, né? Todo mundo. Essa coisa do buddy, de manter o buddy, de manter a nossa área de membros interna ali, que é a antiga intranet. Você entrava lá e tinha tudo, então manter aquilo atualizado. Fazer o dia do FICA nosso lá, que depois de 3 meses a pessoa tem que se apresentar para toda a empresa, né? Porque às vezes a pessoa entra, a empresa é grande. Quem conhece mais é aquela pessoa do grupo. Mas aí, o dia do FICA a pessoa ela tem que falar o que ela aprendeu nesses 3 meses, quais são os valores mais importantes para ela, né? Como é que foi esses 3 meses? Conta um pouco da história dela. 3 meses é porque ela realmente vai continuar na empresa? Porque deve ter também o dia do não fica, né? Que é o cara. Na verdade, se ela não 3 meses de experiência, tchau. O negócio que, se ela não passar pelo dia do fica, é porque ela já foi embora, entendeu? Ela já não ficou. Mas é um marco, sabe? Assim, a gente tem, por exemplo, figurinhas de aniversário que a gente posta lá no Slack. A gente tem figurinhas de aniversário da empresa. Esses rituais que o próprio RH estrutura, né? E eles que fazem isso, eles que mantêm isso. Que isso seja uma coisa, contínua. Por exemplo, mudou, tem os marcos, né? Então, a pessoa ganha um PIN novo para colocar no crachá. Então, tem gente lá que tem, sei lá, quantos PINs no crachá, mas aquilo ali você vai ver que você tinha algum PIN no crachá que você trabalhava lá? Não, ele saiu antes. Isso que a Pri falou, cara, é muito bom, e você até complementou, você colocou uma palavra-chave sensacional, que é rituais. Os rituais são fundamentais para a cultura organizacional. Uma festa de aniversário. E tem muito a ver com a liderança. Vezes, né? E aí eu vou comentar Bolo no dia do aniversário, sabe? Aí eu vou comentar sobre 5 rituais, 6 rituais que a gente tem aqui. Tu veio preparado para esse podcast. Não acabei de anotar aqui, que são fundamentais, cara. Primeiro, e é até bom ouvir também, porque eu gosto de aprender com as coisas que ela vai fazendo lá. Primeiro que a gente colocou, também é importante, todo ritual que você cria, que ele tem um nome. Você viu que ela falou que tem um nome do dela? Sim. Então você começa a imprimir ali a sua personalidade. É como se você fosse imprimir a sua personalidade como expert, só que você vai imprimir a sua personalidade como empresa. Sim. Então a gente criou, não sei se vocês viram na entrada da empresa, que tinha um macaquinho desenhado na entrada da empresa que você coloca o rosto. Que lá tem a ver com a nossa identidade interna. Então tem um nome. Então, e por que do macaco? Aí é confidencial. É só para quem trabalha. Aí é o seguinte, depois eu te digo. Aí a gente tem o primeiro ritual, que a gente chama de datezinho. A gente criou esse nome. O que é o datezinho? O datezinho é o encontro que a gente faz, que é o happy hour, que acontece, acho que uma vez por mês. Porra, a gente tem que fazer um datezinho lá na nossa empresa, cara. Uma vez por mês, datezinho, a gente criou esse nome. Então, a gente faz aqui na empresa mesmo, a gente abastece as geladeiras de bebida e tudo mais, e tem várias iniciativas para a galera ficar ali. Suco de laranja, cerveja, vodka, todas essas coisas aí. Aí a gente também tem o datezão. O datezão, o que é o datezão? Ele acontece de tempos em tempos, acho que 3 meses, se eu não lembro bem, que é para apresentar os novos colaboradores. Como é uma empresa que está crescendo, sempre está entrando muita gente. E aí ele vai lá e faz uma apresentação para toda a equipe. Uma apresentação mesmo, com slide e tal. Muito legal. É muito legal isso. E a gente também tem, que isso é fundamental para o processo de liderança, que é o líder fazer com o liderado, que é o colaborador. Ele tem uma periodicidade de 45 dias a 2 meses, mais ou menos. Que é o one-on-one. Que é o quê? Ele fazer uma conversa individualizada com aquele colaborador que está abaixo dele. Para entender um pouco do cara, principalmente ali, passar um feedback de como é que estão as coisas, o que pode melhorar. E aí ele ouvir um pouco... E aí o one-on-one tem como você fazer vários tipos de pergunta. Por que o one-on-one é surreal? Porque ele aproxima o líder do liderado. A gente também tem lá. Cara, isso é muito surreal. Às vezes o cara tá passando por alguma coisa que você não tem ideia, né? Às vezes em casa, né? Inclusive, lá na IGD, é meta paga para os coordenadores e para os gerentes fazer o one-on-one, né? Tipo, é uma coisa que ela é formalizado, você estrutura sim, isso. A gente tem um sistema. Não vira conversa de bar também, né? Não. Você entra, você tem que fazer avaliação, tem um lugar que você preenche. Você tá usando alguma daquelas plataformas lá? Então, Feeds. A gente usa um parecido, chama Culture Rocks. Não sei se a gente usava eles e a gente mudou para Feeds, porque a Feeds tinha coisas de planejamento estratégico e tinha outras coisas que a gente conseguia amarrar as metas. Um ponto importante também, que a gente tá falando aqui o cara vai falar Culture Rocks, eu tenho 3 funcionários. Meu irmão, se você tiver 3 funcionários, você não precisa do Culture Rocks. Você faz isso você mesmo. Mas esse one-on-one, cara, é importante, pelo menos a meu ver, para qualquer tamanho de empresa. Sim.
Porque isso aqui, se o cara começou... Cara, ele isso é importante, assim, o cara começar a empresa já pensando numa estrutura, né, de uma forma organizada, para não fazer uma coisa no famoso deixa a vida me levar, né, que a gente fala do modo Zeca Pagodinho ali. E aí, só complementando essa coisa do one-on do que o Rui tá falando, é que, né, a gente começou falando lá, o que é como ser um bom líder, né? Eu vou fechar esse ciclo também na minha cabeça, tá rodando aqui. Eu vou complementando à medida que for, mas essa coisa do one-on-one é muito importante para você ser um bom líder. Porque o que as pessoas esperam de quem tá, né, que tá acima deles? É tipo, cara, eu preciso de um feedback, eu preciso saber se eu tô no caminho certo ou no caminho errado. Então, você tem essa one-on-one, é um momento que você faz às isso. Às vezes o funcionário acha que tá abafando, que tá arrasando, aí quando ele recebe um feedback, acontece muito. Ele acha que tá fazendo o melhor trabalho do mundo. Aí você fala com eles, então, até agora você fez o que você foi contratado para fazer. Você não fez nada demais. Sabe como é que a gente descobriu que isso era muito importante? No dia que deu tudo errado. Como é que geralmente foi? É assim. Geralmente ritual surge de alguma história. Sabe como é que a gente descobriu? Através também de outra coisa que você faz também com a ajuda do RH, que é a pesquisa de clima. Na pesquisa de clima, a gente também tinha uma pergunta que falava assim, como é que você... Eu não sei exatamente a pergunta, mas era mais ou menos assim. Como é a comunicação interna do teu líder com você? Cara, a nota foi lá embaixo. Só para esclarecer, aqui que é uma pesquisa de clima, é uma pesquisa que é feita com todos os colaboradores da empresa. Com algumas perguntas-chave, anônimo, né? Para dar a nota é anônimo. Anônimo. A gente faz lá com frequência. Aí, quando a gente viu que a nossa pesquisa de clima estava muito boa, a gente decidiu tirar o selo GPTW, que inclusive vocês também tiraram lá, né? Sim. Aqui. Tô até de frente para a bandeirinha ali. Tá vendo? A gente nem falou disso, acho que vocês também têm. O GPTW vocês têm também? E olha que interessante, né? Para quem não sabe, que é o selo, né? Great Place to Work, né? É isso aí. E engraçado, cara, que a nossa nota foi tão alta que o pessoal lá fez uma auditoria para ver, por isso, até demorou para sair o resultado. Porque eles acharam que tinha tido uma fraude, porque a nossa nota tinha sido boa. Engraçado, cara, esse sinal de liderança, né? A gente não faz nada de muito avançado lá na nossa empresa, né, Gui? Assim, em termos de liderança. Aqui também pelo tamanho da empresa. A empresa é relativamente pequena. Na Neutralize, mais ou menos 14 pessoas. Direto, sim, mais os terceirizados. E na Neutra uns 20 e poucos. 20. Mas enfim, a gente fez na Supersal, né, o título, o selo de EPTW. E a gente, cara, a gente é um líder que, cara, eu acho que a gente faz o feijão com arroz bem feito. A gente trata bem as pessoas, paga em dia, tudo bonitinho. Tem um clima muito, né? Eu acho que ali é bem descontraído, sem muita chatice. Então, assim, no final das contas, a nossa liderança, ela é, cara, nada fora muito... Assim, o pequeno pode fazer. E às vezes a gente tá tão envolvido no negócio, eu passo muito isso quando eu vou ensinar tráfego. Você tá tão envolvido que você não consegue perceber o tanto de habilidades e conhecimentos que você tem. Porque você falou o feijão com arroz, mas esse feijão com arroz, vou te falar que a grande maioria não faz nem feijão com arroz. Exato. Então, com certeza vocês devem fazer um trabalho bem feito lá. E aí eu coloquei três outros pontos para concluir aqui, além do one-on-one, que isso eu acredito que a Pri também faça lá e vocês também, que é toda semana a gente tem um sprint. Início da semana a gente define o que vai ser feito. Quem faz é o líder com liderado. Isso aumenta muito a produtividade. Eu chamo isso de propulsor de produtividade. Já tem uma apresentação que eu falo sobre isso. Porque o sprint, você consegue verificar no início da semana e faz o colaborador pensar no que ele precisa fazer. No final da semana, você faz um check daquilo, se deu ok. Certo. E aí, você tem 4 perguntas ali. Quem faz é o líder com liderado. E isso eu treinei eles na época para fazer. Que a primeira pergunta e aí anota quem está em casa aí, porque essa pergunta é boa. Como é que estão as coisas? Essa é a primeira coisa, uma análise geral. Depois eu pergunto, quais são as suas prioridades da semana? Para fazer ele pensar. Terceira pergunta, quais são os impedimentos que você tem para que você não possa realizar essa tarefa? Para o líder dele, tentar ajudar ele nesse impedimento, justamente para depois ele não falar, não fiz por causa disso. E a última pergunta, quais são os seus próximos passos para ver se ele entendeu o que foi processado. Muito bom. Então, essas 4 perguntas são fundamentais para o líder fazer para o liderado, também mostrar a liderança dele, junto com o one-on-one, mostrando que ele se importa com o colaborador. Eu acho que, para quem estiver em casa aí, né, ouvindo essa nossa conversa, eu acho que, sei lá, quiser aprender mais, tem uma metodologia, né, Rui? Tipo, sim, o pessoal usa Scrum, usa, sei lá, várias, para poder fazer essa coisa das sprints semanais, entender do time, como é que as coisas estão indo. Só para complementar isso, assim, se a pessoa quiser estudar mais sobre isso. Um erro também que eu percebo muito em liderança, que eu já cometi esses erros muitas vezes também. Todos nós. Que é você subestimar a comunicação, a dificuldade que é você comunicar. Porque muitas vezes a gente acha
que tá clara uma coisa na cabeça do nosso liderado, mas às vezes a gente nem falou especificamente aquilo, a gente acha, ele sabe qual que é o objetivo. Na nossa cabeça tá claro, mas não Porque tá tá na claro dele. na nossa cabeça. Ou às vezes a gente até comunicou, mas não trouxe o porquê que deve ser desse jeito, não vendeu bem a ideia. E às vezes comunica, mas não pega de volta o que a pessoa que a entendeu. pessoa entendeu. Isso. Então isso acontece, cara, se você não comunica bem o que deve ser feito, pra onde a gente tá indo, pegar um feedback de volta, o que a pessoa entendeu. E tem uma pergunta que... Não adianta. O Eric faz muito isso. Inclusive, toda reunião ele faz isso. E eu faço isso também aqui, mas você tem que falar de uma maneira que não fique pejorativo. Eu que é o faço seguinte, isso também. É uma que coisa é- que eu até anotei aqui, ó. Já sabe. Que a pergunta é o seguinte. Eu até sei o que é. Depois que terminou, o que você entendeu? Exato. Aí o cara vai responder. Só que você tem que falar de uma maneira que não pareça você falar que o cara, tipo, você é burro, que você não entendeu. Você tem que falar de uma maneira, tipo, eu quero Pra gente entender. checar se Mas tá- às checar, entendeu? Mas às vezes eu até falo assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta, não é porque eu te acho que você é burro, não. Às vezes É eu isso aí, falo tem que falar, eu acho que é importante. Mas é mesmo. porque às vezes a minha comunicação é ruim. Exato. Não tem a ver com você, tem a ver como eu me comunico. É isso aí. Porque grande parte das vezes é. Não é que é quem tá te escutando. Tipo, cara, se ele fosse burro, ele não tava lá. Você não tinha Exato. contratado Se a ele. pessoa é burra, você Ela não tava lá. É. Então, e aí, é uma coisa que eu converso muito principalmente com meus gerentes. Eu falo assim, cara, às vezes a forma como eu me comunico tem que ser checada também. Porque Sim. às vezes eu falo e eu esqueço É de exatamente perguntar. isso. Assim, Pri, posso checar o que eu entendi? Então, é função de quem ouve também, não é só função de quem fala. Então, fica a dica aí para vocês que trabalham com pessoas e que estão, né, querem crescer na empresa, chequem a informação, porque às vezes o seu trabalho é jogado fora porque você não checou. Às vezes, toda pessoa, você vai entregar um negócio todo orgulhoso e eu falo assim, cara, mas não era nada disso. E às vezes você joga a culpa pro cara que te pediu, mas você também não checou se era exatamente isso que ele estava pedindo. Porque às vezes a comunicação é uma via de mão dupla, né? Você tem que falar e tem que escutar. Ó, deixa eu... Você quer falar um ponto? Não, Eu só tenho pra... mais duas coisas pra falar. Eu também. Eu acho que a gente Vamos fazer um relâmpago? A gente tá aqui Terceiro. porque a gente precisa encerrar o É que episódio. a Que gente isso, não. Podcast Ô, 2 Júnior, horas. chegou já? É, É. tem duas Vídeo frases. Omega Tem italiano. duas frases aqui que eu pesquisei no Google. Cara, que fazem muito sentido na minha cabeça, né? Que é o contrato devagar e demita rápido, né? Porque às vezes a gente acaba contratando rápido e demorando para demitir. Eu acho que é um erro que provavelmente todo mundo já passou aqui. E uma outra, que é, geralmente as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, né? E demitidas pelas questões comportamentais. Então, muitas vezes, na hora da contratação, a gente precisa começar a pensar melhor em como ver se essas pessoas têm características e se está dentro da cultura da empresa, né? Características comportamentais e a questão da cultura da empresa, né? Para poder a gente fazer ela funcionar ali dentro da empresa. É, uma coisa baseada nisso que você falou que a gente faz aqui, que é como descobrir se a pessoa tem fit com a questão cultural da empresa. Normalmente, no momento da entrevista, a gente tem algumas perguntas chaves que elas vão definir se essa pessoa tem a cultura e os valores que a gente quer. Quer que eu dê um exemplo? Prático. Vai. Vou dar um exemplo aqui de uma... Vou criar essa pergunta agora. Qual a pergunta que eu faria? Que era mais ou menos assim. Se você visse... Vamos supor que a pessoa fosse do financeiro, tá? Se você visse... se você descobrisse, por exemplo, que um dos sócios da empresa, ele desviou algum valor da empresa, o que você faria? Então, Caraca, isso é uma forma de validar. Aí tem gente que vai falar, não faria nada. Tem gente que vai falar... Vou lá Eu pedir uma investigaria. beira. Vou lá pedir uma beira. Vai lá pedir uma beira. Vou participar do esquema. Cadê minha Vou lá. Eu sei. Você É. tem que me pagar. Cara, e aí baseado no que? Você vai ter o feeling da parada. Porque na hora que ela responder, você vai saber se ela tá Mas sendo sabe- sincera. Qual que é a segunda? É boa. Mas sabe que é uma coisa Eu queria que você interessante? Não é uma resposta fácil, né? Não é tipo, não é fácil. não é perguntar, você roubaria um dinheiro da empresa? Cara, Não, mas não. É porque ele deve pensar assim. Ele deve pensar assim. Por que esse cara deve estar fazendo essa pergunta? Será que ele tá desviando dinheiro? Assim. Não, mas essa coisa do fit da cultura, ela tem muito a ver com os valores que você determina também. Porque o valor fala exatamente como você espera que a pessoa se comporte. Pois é, mas isso a pessoa que tá entrando, às vezes ela não sabe os valores da empresa, né? Mas aí Então, mas a é aí que pessoa... você vai descobrir. exatamente. É, Durante, isso ela tem que tem descobrir. durante 3 meses Sim, para sim, viver total, esses valores. Total. Né? Então, Você vai descobrir na prática, no dia a dia. né? Exatamente. No dia do FICA, é porque, assim, é engraçado que o dia do FICA, a gente vê as pessoas falando assim lá com a gente, cara, eu gosto da IGD por causa deste valor. Está alinhado com quem eu sou. Uhum. Então, aí você começa a ver que aquela pessoa tem Tem. o fit para estar lá porque ela tem o mesmo comportamento do dono. Porque quem determinou os valores foi o dono.
Então, se ele está alinhado com aquilo, é o comportamento que você espera. Né? De forma... Ele perguntou se tinha outra pergunta, né? Eu tenho mais outras 2 perguntas que eu lembrei aqui. Tem uma que eu pergunto assim, se você tivesse 7 dias de vida, o que você faria? Essa é uma pergunta para descobrir os valores. Você vai ver se ela é mais família. Pô, vou ficar com a minha família, né? E o outro, se você pudesse escrever uma frase no seu túmulo, qual seria? Porra. Qual é a sua relação? Frase boa. Qual é a sua relação com a sua família? Porque se a pessoa não se relaciona nem bem com a família dela, imagine com a galera. Não é uma regra, tá, gente? Imagine com o time. Aí você tem que tentar entender. Não me relaciono muito bem. Aí você tenta entender, conversa com a pessoa. Porque às vezes é um motivo plausível, inclusive. Mas... Você vê que ele gosta tanto de frase que quer saber até a frase do túmulo das pessoas. Eu lembrei da frase da coroa lá, quando um familiar de um funcionário de vocês morreu, que o Ladeira falou. Verdade. Que mandaram uma coroa de flores escrito Ready to Go. Você acredita? Só foi que era o nome da empresa, Ready to Go. Ou seja, aí falaram que coroa de uma... De verdade. Realmente. Tava pronto pra ir, né? Eu vou botar a frase no túmulo, Ready to Go. Ready to Go. Eu sei que Só para as pessoas entenderem, Ready to Go é o nome da empresa do Ladeira e do... Poxa, gente, eles não são tão insensíveis assim, né? Eu sei que o Bintes quer terminar esse podcast. Cara, na verdade a gente não quer. Não, pera aí, deixa eu me defender. Eu quero só falar. Deixa eu me defender. Porque eu não quero terminar. Só que aqui falaram pra gente, não, que 4 horas precisa remodelar aqui, porque vai ter gravação aqui. Tem um sócio do Rui chamado Leandro Ladeira, quer gravar não sei o quê, então por mim ficava 3 horas aqui. Ele pode esperar. A gente tem mais um episódio pra Não, conseguir, ó, autorizado. Então conseguimos a autorização de Rui Guimarães. Você tá vendo, né, Nath? A videomaker ele desesperado, eu tenho que arrumar tudo. Autorizado Quem vai ser demitido aqui pelo hoje? Rui. Pronto, vai lá. Tá gravado. Tá gravado. Mas eu acho que a gente tava falando de ser um bom líder, né? Nossa, gente, eu tô sofrendo que tá tudo picado. Depois, vocês vídeos, façam o corte. Fala, gente, como ser um bom líder? Aí vai ter a gente tudo. Não, tá excelente. Eu acho que, assim, o que eu tento fazer lá, né? Pensando em mim, com os gerentes que estão comigo. Primeiro, a primeira coisa é eu não ser uma pessoa que está lá para chancelar as coisas. Tipo, Pri, o que você acha? Tipo, estou com um problema tal, o que a gente tem que fazer? Aí eu falei assim, cara, eu não tô aqui para resolver esse problema. Né? Acho que até a história do macaco. Não passe esse macaco para o meu ombro. Do mico, né? Essa é a historinha do mico. Normalmente, o que eu faço? Né? A pessoa, quando ela traz para mim, ela não traz uma solução. Tipo, Pri, olha, eu pensei nessa solução. Quando ela não faz isso, eu falo assim, cara, volta, pensa no que você faria. Me conta como você decidiria isso. Traz a solução já Traz pronta, uma solução para mim. Porque senão a gente vai ficar, em vez de ser uma reunião de 10 minutos, que eu tenho opção para decidir, vai demorar 1, 2 horas e talvez a gente não saia daqui com uma solução. A outra coisa é que, normalmente, quando o pessoal me chama para eu poder dar opinião em alguma coisa, tipo, Pri, a gente está aqui no embate, sei lá, tem 5 soluções e a gente não sabe qual decidir. Eu começo a reunião assim, gente, então eu vou falar para vocês qual é o objetivo e qual é o resultado que a gente espera. Isso daqui. Sei lá, outro dia a gente estava com uma questão de listas, que a gente tinha que separar algumas listas para fazer algumas campanhas, e o pessoal estava assim, cara, mas vamos colocar essas 5 listas aqui. Lista de contatos. De contatos, Aí eu falei assim, cara, faz sentido eu colocar todas essas? Perguntei para eles. Eles, não, faz. Não. Qual que é o objetivo que a gente quer alcançar? A gente quer vender ingresso. Tá, a gente quer vender mais ingresso? Menos ingresso? Quantos ingressos? A gente quer... Tá, então, pensando nisso, qual dessas listas faz mais sentido? Ele, então vale a pena a gente filtrar só Belo Horizonte, que a gente vai fazer um evento, imersão em Belo Horizonte no final de setembro. E aí eles estavam discutindo se ia mandar para o Brasil todo. Eu falei assim, cara... Vamos focar no que é mais quente. Qual que é o objetivo? O objetivo é vender ingresso para Belo Horizonte. Então, qual que é a resposta? Como é que... Vamos pensar, antes de pensar em como fazer e o que fazer, vamos pensar estrategicamente. Qual é o resultado que a gente espera? O resultado é vender 300 ingressos. Massa. Então, qual que é a melhor lista para a gente vender 300 ingressos? Pessoas que são alunos da fórmula que
mais, sei lá, dos últimos 2 anos, porque são pessoas mais quentes, que provavelmente ainda estão usando fórmula, estão ali, né? Então, cara, é isso. Vocês não precisam... Eu tento treinar o tempo inteiro treinar eles como eu penso. Porque assim, eles vão conseguir tomar decisões sem mim. Própria. E muita gente às vezes pensa que um bom líder é o cara que vai ter todas as respostas na ponta da língua Não, e gente. que é a pessoa que tem que ser olhada e falar, o que eu faço? Pelo contrário, né? Você tem que guiar as pessoas para tomar as melhores decisões e elas aprenderem a pensar alinhado com o que você pensa. E a outra coisa que eu falei com eles assim, cara, eu sou uma pessoa que vai discordar de você em tudo. E não acha que eu estou discordando porque a sua ideia é ruim. Eu estou discordando porque eu preciso ver se você está pensando. Porque se você falar e eu aceitar, fica parecendo que você é bom o tempo todo e você vai errar. Se eu deixar você ser bom o tempo inteiro, vai chegar uma hora que você vai errar e a gente não vai ter como arrumar. Porque eu não te treinei a ser resiliente, por exemplo. Então, às vezes o pessoal manda uma coisa assim, tipo, a gente vai fazer escala, o pessoal, quem está de escala vai ficar lá, vai trabalhar home office. Aí eu, cara, não discordo. Discordo. Por que o cara vai trabalhar home office? Porque o cara vai trabalhar depois do horário. Aí eu, mas você está colocando todo mundo de home office? E o cara que não está trabalhando? Não, mas aí já que não está em todo mundo... Tem que fazer o cara pensar. Cara, por quê? Né? Por que eu vou tirar o cara de dentro da cultura da empresa para deixar ele em casa, sendo que ele não vai trabalhar no lançamento, por exemplo? Então, aí às vezes as pessoas ficam bravas comigo. Mas não é que eu estou querendo ser a certa, mas é porque eu vou questionar o tempo inteiro. Perfeito. Eu vou fazer você achar a resposta sem mim em algum momento. Você falou um negócio aí que eu vou te fazer uma pergunta. Faça. O que você eu acha? Vou discordar. O que você acha da liderança à distância no home office versus o contato presencial e físico entre as pessoas? E hoje, como é que funciona isso dentro do IGD? Essa pergunta é boa, porque aqui eu acho que todo mundo aqui é presencial. Todo mundo é presencial. O parte remota todas as também. empresas aqui. Você teve, no que você acredita? Teve funcionários remotos também, né, Pri? PicPay com o desenvolvedor, né? Então, eu vou ser cancelada, mas vamos lá. Principalmente pra galera, porque então... Polêmico. Ai, meu Deus. É porque assim, eu não acredito no home office. Já pode botar a headline... Eu não acredito no home office. Cara, não. Assim, pra mim... Eu acho que aqui todo mundo concorda aqui. Só pra você ficar preparado, eu também não acredito no home office. Não, mas não é a gente. É quem está lá na empresa, entendeu? Não é, gente, não é que eu vou acabar com o home office, entendeu? Não é isso. Mas eu não acredito no que ele traz de resultado. Sim. As pessoas falam, eu trabalho muito melhor em casa. Eu falei, cara, você não trabalha muito melhor em casa. Você pode estar mais confortável, você... sei lá, gastou menos tempo para chegar, isso é incrível quando a pessoa, né, mora perto, por exemplo, e ela não tem essa coisa de pegar 2 horas para chegar no trabalho. Cara, é aquilo que eu falei. Você escolheu trabalhar lá, você pega 2 horas de ônibus, é por você, não é pela empresa. Se eu trabalhei em 3 empresas, foi por mim, não foi pela empresa que eu estava trabalhando. Exatamente, é um ponto de vista diferente. Então, né, assim, quando a pessoa fala, mas eu vou ter que vou demorar 2 horas para chegar, porque tem ônibus, tem trânsito, assim, eu entendo. Mas não é problema meu. Faz parte do processo, né? Entendeu? Faz parte do processo. E aí, mais uma vez, o pessoal da IGD vai escutar isso, vai dizer, nossa, precisa. Não, mas acho que você tá certo e vou te defender. Vai fazer um monte de mimimi. Eu vou te falar o que eu penso. Eu acho que o home office o presencial é muito melhor do que o home office, porque você tem muito mais sinergia, as pessoas estão próximas umas da outra. Cara, a conversa do cafezinho, bicho, não tem preço. Se as pessoas tivessem... E eu vou te falar que eles trabalham muito menos tempo lá na empresa do que em casa. Porque tem o tempo do cafezinho, tem o tempo do almoço, tem os bate-papos. Tem o negócio da cultura que você consegue fortalecer. Eu acho que se as pessoas mudassem a cabeça no sentido, assim, o ponto de vista. O que ela falou faz sentido. O que está sendo bom para mim, não para a empresa? E aí, o que está sendo bom para ele? Vamos pensar nisso. O que está sendo bom para o próprio colaborador? Cara, se ele está no meio de trabalho, vou dar um exemplo aqui. Se a Nath está do lado do João Sena ali, que é outro cara que edita vídeo, o cara sabe um tipo de metodologia que chama color grading, que é como você trabalhar um vídeo, trabalhar as cores do vídeo. É mais fácil ela aprender à distância ou ela estando do lado do cara? Exatamente. Então ela vai ser uma melhor profissional e ela vai evoluir se ela estiver do lado das pessoas e aprender com os outros colaboradores. É aquele negócio. Se eu contrato um cara que ele é nível A,
nem toda a minha equipe vai ser nível A. Uma parte vai ser B, uma parte vai ser C, vai ter vários A, vai ter vários Bs. Mas se você tá do lado do cara que é nível A e você for inteligente o suficiente para colar nele e aprender com ele, você aprende muito mais rápido do que no... E você não consegue pelo Zoom, no né? home office. No Zoom, primeiro, o cara não vai ter paciência de treinar. Agora, você estando do lado, a coisa flui melhor. Então, eu vou definir... Vamos sentar aqui agora para definir uma estratégia para a venda de um lançamento, um pico de vendas ou um perpétuo. Cara, eu sento todo mundo na sala de reunião, todo mundo dá ideia na mesma hora e a gente já consegue materializar aquilo. Então, eu acredito que o resultado, quando está no presencial, ele é muito mais palpável, muito mais fácil de acompanhar a equipe, muito mais fácil das pessoas crescerem como equipe e como empresa. Perfeito. Bom, Então, e aí, assim, mais uma vez, eu estou falando o que a Priscila acredita, não é que na IGD vai ficar diferente, até porque hoje o home office lá é quarta e sexta, e a gente criou isso quando a gente saiu da pandemia, que a gente estava todo mundo em casa, e eu falei, a gente vai voltar. Aí o RH falou, mas as pessoas vão pedir demissão. Eu, que peçam, porque se elas querem ficar desempregadas logo após a pandemia, não é minha responsabilidade, é a responsabilidade delas. Então, às vezes, eu até brinco com o pessoal do RH. Quando eles entraram, não foi prometido que ia ser home office. Não, mas é porque teve algumas que entraram durante a pandemia, né? Sim. Então, elas começaram a trabalhar dentro de casa. Mas sabia que era uma empresa exatamente. presencial, O contrato delas nunca foi remoto. Exato. Né? O contrato delas sempre foi... Olha o golpe, me ligando aqui. Então, nunca foi... uma questão para mim, essa questão de tipo, vamos ficar remoto para sempre. Eu falei, não, cara, a gente vai voltar. Aí o RH fala, mas não, a gente vai ter que demitir, as pessoas vão pedir demissão. Eu, pode pedir. A gente contrata outras pessoas, a gente vai achar essas pessoas. Porque, cara, não é só pela empresa. Perfeito. Sabe? A gente tem um puta de um trabalho, as coisas que a gente faz lá na Ignição, e assim como a de vocês, que é todo mundo aqui do mesmo, mais ou menos, mesmo nicho ali, cara, o que a gente faz é transformador, sabe? O que a gente faz é incrível. Eu vou te falar que meu pai tem uma empresa de joias, de fabricação bem artesanal, assim. Cara, o que a gente vive aqui é muito louco. E as pessoas... É muito fora da curva. As pessoas estão vivendo no futuro quando elas trabalham com a gente. Uhum. E não falo isso da boca para fora, não. Eu acredito de verdade. O que as pessoas aprendem com a gente, elas não aprendem em lugar nenhum. E aí, na hora que você fala, você vai... Tanto que o nosso home office, assim, é quarta e sexta, mas se eu precisar de você, você tem que vir. A disponibilidade. Não tem essa coisa de viajar sexta-feira. Na nossa empresa a gente tem também, né? 2 dias terça de home office. Quinta, o nosso não tem esse negócio de viajar sexta-feira. Duas empresas, terça e quinta numa e quarta e sexta na outra. E o que vocês acreditam, vocês dois lá? Cara, eu acredito muito no presencial e a gente fez esse híbrido em que 3 dias são presenciais, 2 dias home office. E tem funcionado bem. Né? Mas assim, eu acho que tem que ter pelo menos ali 2, 3 dias por semana de presencial. Porque você tem esses benefícios de estar junto ali. Cara, às vezes é o cafezinho, é o almoço, é o relacionamento, é você sentar do lado da pessoa, e aí, como é que tá, como é que é? Cara, isso infelizmente no Zoom não dá. E às vezes a pessoa tá em casa, eu fico danada. Às vezes a pessoa tá em casa, eu mando uma mensagem para ela e ela não me responde. E aí tem aquelas E aí pegadinhas. eu fico, né? onde você está, senhor? Eu sei de histórias do cara de ter 2 empregos. Isso acontece muito, principalmente na área de tecnologia. Mas assim, outras 2 coisas que a gente tem nos nossos rituais, que tem a ver da importância de você estar em grupo, que a gente chama de EDL e EDC. Que é encontro de líderes. São bom de nome, encontro de líderes e encontro de colaboradores. Bicho, eu quero perguntar pro seu time depois se isso tudo que você tá falando. É verdade, é verdade. Coisa, tá exagerado. É verdade. Isso quem toca? A CEO, junto com as gestoras de projeto e a Clara, que é a parte estratégica. Então, elas marcam. E eu participo de alguns desses encontros. Eles acontecem algumas vezes no ano. Acho que são 2 vezes no ano, o de líderes, né? E o EDC... Eu não sei se é 2 vezes, eu tô na dúvida. Bicho, eu sei que o Gui vai sair daqui com uma lista enorme de coisas pra estar lá na empresa. Mas, assim, no encontro de líderes, o que é legal? Todos os líderes vão se encontrar e a gente vai realinhar as metas daquele trimestre ou semestre e redesenhar isso. Então, nesse encontro de líder é isso, e também para a galera estar mais junto. E no EDC é bem parecido também, que aí tem como objetivo a gente realinhar... O que significa EDC? EDC, encontro de colaboradores. Ah, tá. A gente mudou, porque na metodologia normal era outro nome, né? A gente criou um nome diferente. Mas, enfim, é super importante. Eles criaram um nome diferente até para lançamento. Aqui é pico de venda. Só para dizer que é deles. Entendeu?
Cara, então esse aqui, você tendo esses rituais aqui, você consegue criar um clima organizacional melhor e organizar melhor a sua empresa e trabalhar lideranças melhores. Você quer fazer um parênteses que muitos que estão assistindo a gente, às vezes estão começando o negócio do zero ali, né? E eu acho que, para quem está começando, o começar home office é tranquilo. Acho que é não, tranquilo. cara, Poucas pessoas. Bom parênteses. Porque você tem menos risco também. Quando você começa home office, você tem menos custo. E vou fazer outro parênteses. Quem tá então. começando, apaga, sai desse vídeo. Eu vou fazer, Mentira. vou fazer outro parênteses que tem a ver com o que você falou. Que eu vejo muita gente errando também. E aí você tem que saber o momento certo. Que é, no início, você tem que focar em quê? Você tem que focar em vender, velho. Você não vai focar em muita gestão. Perfeito. Depois você tá ganhando dinheiro de verdade, aí você, cara, agora eu tenho que olhar mais pra gestão. Sabe o que quebra muito a empresa? O cara tava ganhando dinheiro. Aí ele começou a focar na gestão e esquece de ganhar dinheiro de novo. Aí ele quebra a empresa dele. Então, ao mesmo tempo que você tem que melhorar a gestão, você tem que manter o dinheiro entrando. Mas é isso, cara. No início, eu acho que é muito razoável começar home office, né? E fazer a empresa sair do chão. Porque isso aí. Cara, sair do chão é dificílimo, do 0 pro 1. Depois, do 1 pro 2, do 2 pro 3, é mais tranquilo. Então, depois, você pode começar a pensar em alugar uma salinha, em estruturar um time presencial. Mas, cara, às vezes o cara não tem dinheiro pra pagar aluguel, energia, água, limpeza, IPTU, internet. Cara, às vezes ele tem que economizar. Custo fixo muito alto. Custo fixo alto pro início. Não vale a pena, não. A gente mesmo começou home office, né? Então, assim, eu acho que é um caminho muito comum e muito normal, né, de acontecer. E no caso da Ultralize, né, o ano passado, foi o primeiro ano da empresa, a gente não tinha um planejamento estratégico do ano, não, porque a gente está começando, a gente estava se descobrindo muito ali como ia funcionar as vendas, como ia ser a nossa estratégia, então realmente a gente estava fazia um primeiro lançamento, via qual era o resultado, agora descobre o que vai ser o próximo. Mas esse ano, cara, começo do ano a gente já sabia exatamente quais lançamentos a gente ia fazer, quanto esperava faturar em cada lançamento, quantos leads gerar em cada lançamento, e as vendas que são fora do lançamento, quanto que a gente esperava de faturamento, as datas. Um exercício que eu acho que é bacana também, fazer um organograma do que você precisa ter de equipe para poder... desejado, né? Porque você precisa ter de equipe para conseguir cumprir aqueles objetivos, que às vezes, quando você está começando ali principalmente, você vai começar com menos gente, conforme você vai crescendo, você vai contratando muito rápido, né? Então montamos isso também. Só que só veio depois de um ano, né, de ter performado bem, de ter vendido, ter lidado com esse tirar do chão. Até porque o início é muito assim, né, Gui? A gente não sabe o que vai vir, né? Por exemplo, lá quando a gente vendeu o Insider a primeira vez, a gente falou assim, vamos vender aqui uns 100 Insider. Tipo, sei lá, vamos ver quanto que vai dar. Aí a gente vendeu 1.000, a gente falou... não tem como entregar. Aí a gente falou, cara, a gente vai entregar esse negócio, entendeu? Então, assim, a gente não tinha gente. A gente saiu contratando, a gente errou em um monte de contratação. Mas quando você está começando, é isso mesmo. Você vai acertar, vai errar. Mas o interessante é você sempre olhar para o caminho para onde você quer chegar, sabe? Porque, cara, se você tem o destino final, você vai, sei lá, você vai pegar o estado de terra, você vai pegar um trem, você vai não sei o quê, mas você vai saber para onde você está indo. É isso aí. Pra gente encerrar... Será? Tem uma frase de efeito aí, Rui? Não, é que tem mais um episódio pra cá. Manda uma frase de efeito pra gente. Eu não tinha essa frase de efeito. Não tem essa. Eu vou falar uma coisa que eu falei agora há pouco, que é o seguinte. Foque nas vendas sem esquecer da gestão. Olha. E se eu pudesse dar uma dica, então, tipo, para você ser um bom líder, né, para fechar essa conversa de 1000 coisas que falamos aqui, né, eu acho que é tipo, cara, olhe para a pessoa que você está treinando ali como se fosse você mesmo. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que, essa pessoa aqui devia estar me entregando tal coisa e não está me entregando. Cara, será que você seria capaz de fazer isso que você está pedindo? Será que você comunicou do jeito que você queria ter comunicado? Que você deveria ter ouvido? E não é, trate-o, sabe? Não é isso. Trate o cara como eu gostaria de ser tratado. Mas eu acho que tudo isso, se você olhar para a pessoa que está do seu lado ali, que você espera que seja o seu substituto, cara, você vai ter que tratar ele da melhor forma, com o melhor, sabe, o maior cuidado possível, com a melhor comunicação possível, com
sei lá, passar tudo que está na sua cabeça para ela, ensinar para ela como você pensa. Que aí você vai ter uma pessoa para você poder sair de férias, para você poder subir, sabe? Para você mudar de cargo e deixar alguém no seu lugar. Porque, inclusive, as nossas gerências lá só foram possíveis porque os nossos líderes tinham ótimos co-líderes. Entendeu? Então, sei lá, cuida daquela pessoa que está do seu lado ali como se você fosse embora um dia, ou que se você fosse virar o dono da empresa, sabe? Perfeito. Boa. É isso. É isso, minha gente. Encerramos aqui mais um episódio. Cara, que massa, hein? Vou convidar mais vezes o Rui e a Pri. A gente aqui, fala porque muito, tem- né, Rui? vendo Bate aí? aqui, Rui. A gente Não. fala muito. Rende o bloco, rende o bloco. É isso aí, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, blá 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 blá. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Maravilha. Tchau, tchau, galera. Cara, meu. Boa!